com a Adriane e com a Raquel, que vivemos intensamente o curso de Universidade Corporativa no formato de extensão e procurando realmente viver genuinamente uma colaboração, dividindo pontos fortes da organização, dores, desafios, porque se dispor a trabalhar em rede, nós precisamos vivenciar isso mesmo para facilitar um processo que seja para desenvolvimento de capital social e relacional. Então, é muito bom poder dividir com vocês aqui e ter as outras colegas também. Que instituição que eu represento, então? O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, também conhecido como Banrisul, tem sede em Porto Alegre, 49 unidades administrativas em Porto Alegre, 8 regionais, distribuídos em 5 estados brasileiros, 18 cidades aqui em Santa Catarina, do norte ao sul, do leste ao oeste, e a sede de outros estados aqui em Florianópolis. Nós temos em torno de 16.500 colaboradores, considerando empregados, e aqui a palavra empregados é uma prática de diferenciação das instituições de funcionalismo público, porque nós somos uma economia mista, principal acionista, o Estado. A nossa sede é no Centro Histórico de Porto Alegre. E nesse contexto institucional, a universidade corporativa, com essa denominação, ela tem há 4 anos. O processo de educação na organização de forma normatizada, formalizada, há 53 anos. Há 4 anos, ela vem como uma gerência de gestão de pessoas. Antes disso, os processos de educação, antes desses 53 anos, muito na convivência do trabalho. Somos em aproximadamente 400 instrutores dentro do Banrisul, pessoas que acumulam outras funções, outras expertises também no ambiente de trabalho, com uma caminhada de formação de instrutores, uma trilha de formação. E, há 3 meses, essa gerência universidade corporativa ela se torna uma superintendência ligada diretamente à presidência. E o que eu vou relatar aqui é, nesse processo, ao longo deste ano, identificar, nessa caminhada que tem o processo de educação corporativa, as oportunidades para fazer interface com diretrizes da UCR. Então, ainda trazendo um pouco assim da dimensão, em termos de cursos, no primeiro semestre, então, em torno de 1.100 cursos. Claro que aí nós temos cursos presenciais, muitos cursos em EAD, cursos híbridos, participações no primeiro semestre, em torno de 71.000 participações, e investimentos nesse primeiro semestre, em torno de R$800 mil. Aqui nós temos um investimento forte em MBAs, também MBAs customizados, em parceria com outras universidades. Atualmente, nós temos 2 MBAs envolvendo 600 colegas, tanto da parte de rede de agências como gerência geral, direção geral, gerência estratégica e competitiva, gestão estratégica competitiva e gestão bancária e banking. Então, porque nós temos um volume expressivo de colegas também num processo de sucessão em frente às aposentadorias. Como a professora Patrícia já comentou, o primeiro momento assim, de reconhecimento, de parar para olhar para a universidade corporativa, para o sistema de educação corporativa do Banco, do Banrisul, e em que estágio ele se encontra. Não só no olhar da universidade corporativa, mas principalmente de todos o que a ela estão ligados. E, para isso, foi aplicado o questionário Kramer, que ele é composto de 25 afirmativas, que tem uma graduação de 1 a 5, de menor a maior, a adesão da instituição, do processo de educação corporativa a essas afirmativas, envolvendo os 6 estágios de educação corporativa, de departamento de treinamento, de plataforma e-learning, de universidade de educação corporativa, universidade corporativa, stakeholder university, até chegar realmente à universidade corporativa em rede. Então, para esse processo, eu convidei 100 pessoas de diferentes funções, desde gerentes de conta à diretoria comercial, para
poder trazer o seu olhar a respeito do processo de educação corporativa do banco, o envolvimento com a universidade corporativa, desde as pessoas que buscam os cursos, que buscam a formação, o seu desenvolvimento, a mentores, instrutores, as pessoas mais diretamente ligadas. Tempos de empresa variados também, nós temos pessoas com 1 ano de empresa, a pessoas até com 47 anos de empresa. Então, que tivesse todos esses olhares. E a área de atuação, tanto no nível administrativo, como na ponta, na rede, como gerentes de negócio, gerentes de mercado. E o que apontou em termos de estágio de maturidade? No olhar deste público, desse 1% do quadro funcional, que foi desenvolvido de dezembro a março, se entende que, em termos de departamento, de treinamento, de educação à distância, já há uma maturidade. Mas alguns aspectos que apontam assim, o quanto nós podemos avançar mais para realmente se encaminhar para um nível de universidade corporativa em rede, de alicerçar mais o capital social, o capital relacional também, entre outros aspectos. E, nisso, foram 250 contribuições, além de responder, de assinalar, do nível 1 ao nível 5. Foram 250 comentários que aqui se resumiram em alguns eixos, né, que eu vou trazer rapidamente. Então, fortalecer o processo de escuta, de necessidade, de capacitação, treinamento, de desenvolvimento. O quanto esse processo educativo ele reflete realmente no comportamento no trabalho, no desenvolvimento organizacional, porque, em termos de metas alcançadas, de vendas de produto, é possível medir assim, o quanto esse desenvolvimento, mas quantos outros aspectos influenciam em termos de liderança e gestão, de trabalho em equipe, de busca de soluções compartilhadas, né, que podem ser melhor mensurados e investidos. O olhar para os stakeholders de uma forma mais ampliada, indo além dos colaboradores e alguns grupos pontuais, fazendo parte do Grupo Banrisul. A gestão por competências, também, sendo trazida na educação corporativa. Esse olhar maior para público externo, que os cursos pudessem ser também estendidos para público externo. Nós já temos um movimento de 2 gestões atrás disso acontecer, mas nós temos esses processos de mudança de gestão e que se entendeu numa mudança recente, a anterior, que poderia correr riscos em termos de sigilo bancário, então se optou em manter uma plataforma interna, de uso interno. A orientação de cursos por trilhas de aprendizagem, potencializar tanto essa aprendizagem interna quanto externa, aprimorar as tecnologias interativas para buscas de soluções, de compartilhar conhecimento, e a colaboração entre as pessoas e a capacidade para o dinamismo e para a inovação. Paralelo a isso, a Universidade Corporativa ela também está responsável pelo desenvolvimento de hub de inovação. Então, nós temos, entre os objetivos estratégicos mais recentes, nós temos o agronegócio, a transformação digital, o varejo. Então, todas as outras situações também que compõem um cenário que traz desafios à instituição, sejam políticas, mercado, legislação, o quanto esses desafios nos impulsionam a soluções mais inovadoras e realmente compartilhadas. Não só internamente, mas com outras parcerias institucionais. Bom, e aqui eu vou trazer rapidamente o quanto esse diagnóstico e com o casamento desse cenário e da caminhada da instituição possibilitou algumas aplicações do que nós fomos estudando em conjunto. Então, com a equipe, então, coordenadoras de processos da educação corporativa, para olhar, assim, revisitar a própria cadeia de valor da universidade, os seus stakeholders, a forma como eles influenciam nesses processos ao longo da cadeia de valor, a forma como se comunica com eles. Então, trazendo essa leitura crítica internamente. Um outro processo que eu estou ligada mais diretamente, um processo voltado à diversidade, o aspecto de gênero, de orientação sexual, de diversidade funcional,
de etnia, geracional. Então, esse processo ele vem se fortalecendo ao longo deste ano. Então, já procurando trazer as diretrizes de universidade corporativa em rede, desde o mapeamento dos diversos stakeholders que têm uma preocupação, desde associações, universidades, os colaboradores, os estagiários, Projeto Pescar, Projeto Jovem Aprendiz, os empregados propriamente ditos, órgãos de controle. Então, procuramos mapear dos mais interessados no tema aos menos interessados, os mais influenciadores aos menos influenciadores. E dialogando com superintendentes executivos, qual o olhar dessa temática na organização, seja tanto do atendimento ao público quanto no relacionamento interno, o impacto que causa na organização. E dessa caminhada, seja da parte de diversidade ou de processos mais amplos da universidade corporativa, uma das iniciativas nesse olhar de compartilhar, de instigar uma maior aproximação, de valorizar e de reconhecer, se criou o Banri Talk, que é o diálogo entre os próprios colegas e tendo como painelistas colegas com expertises próprias, trabalhos acadêmicos publicados e experiências profissionais e pessoais que trazem diferencial e uma reflexão na cultura organizacional. Então, como exemplo, esse aqui é um Banri Talk que aconteceu em agosto. Nós tivemos antes 3 edições de trabalhos acadêmicos publicados nas diferentes áreas financeiras, de marketing, enfim, comunicação. Mas esse aqui ele traz os próprios painelistas, colegas com diversidade funcional, surdez, baixa visão, paralisia cerebral, esquizofrenia, trazendo do seu protagonismo no mundo do trabalho, os desafios e as oportunidades. E foi algo muito rico trazer a reflexão pela voz deles, do quanto a cultura organizacional está preparada e tem uma maturidade ou não para lidar com esses aspectos, seja em nível interno, ou seja de relacionamento com o público. Inclusive, um dos colegas de paralisia cerebral ele fala com o público, neste evento, com voz sistematizada em computador. Ele está participando agora, num congresso em São Paulo, como painelista de comunicações alternativas. Então, o quanto de espaço e potencial na sua diversidade pode ser aproveitado, valorizado em termos de aprendizado organizacional. Nessa caminhada ao longo do ano, eu falei que 3 meses atrás se tornou uma superintendência executiva, na argumentação com o presidente, com a diretoria, que já percebia ainda mais um olhar estratégico da educação, se trouxe também fundamentos da Universidade Corporativa em Rede, principalmente o aspecto de alinhamento estratégico para o desenvolvimento do capital humano para alcançar os resultados, a rede expandida a ser pensada em termos de relacionamento com os stakeholders e todo o aspecto de aprendizado em rede, em termos de tecnologias, compartilhamento de informações e gerenciamento da mesma. Então, com isso, nós nos tornamos uma universidade corporativa em termos de superintendência, de unidade, ligada diretamente à presidência. E ainda no aspecto de ser um facilitador desse processo, de trazer uma reflexão dentro da organização, e, primeiramente, nesse núcleo de universidade corporativa, no momento que ela se torna de gerência para a superintendência, amplia os seus processos, uma visão muito mais estratégica e amplia também o número de colegas que vêm de outras unidades com expertise, entre elas a questão de mapeamento de processo. Então, convido esse colega a desenhar junto comigo o macroprocesso da universidade corporativa. Para quê? Para que todos os outros que estão se integrando já percebam esse contexto que eles estão entrando e também todos os colegas que já estavam parar para olhar o macroprocesso, para ver assim, que gaps tem e o que tem de desafio que nós precisamos incrementar. Então, todo um trabalho de sempre trazer cocriação e coprodução junto com os colegas. Atualmente, nós estamos concluindo um processo de escuta com gerentes executivos, aqui da área intermediária administrativa. Então, parar para olhar os objetivos estratégicos, que desafios encontramos frente a eles e que competências são necessárias, sejam elas já consolidadas ou necessitando ser desenvolvidas. Então, foi um processo de escuta, de desacomodar,
também de estar ali dedicado a esse momento e se sentir protagonista na construção de um plano de educação. Reflexões, a maturidade do nosso estágio de educação corporativa, a importância de parar para olhar para a nossa rede, o quanto nós podemos gerenciá-la, o processo de documentar, de revisar, de validar, para que realmente seja externalizado conhecimentos, se tornar interno esses processos e compartilhado frente ao número grande de sucessões que vem acontecendo por aposentadorias. E o sistema de avaliação efetivo que integra esse conhecimento, esse desenvolvimento no aprendizado organizacional. Então, pontos principais que enxergo ali nesse diagnóstico que puderam ser convidados a olhar. Agradeço ao Banrisul pela confiança de fazer essa interface e também ao EGC. Obrigada.